noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Você pode se colocar de pé? Eu quero compartilhar um texto com vocês. Durante a mensagem, algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Se você quiser abrir o João capítulo 3, a partir do versículo 1, senão você acompanha no telão, mas eu tenho algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém, queridos? Amém. Assim diz a palavra de Deus. E havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Eu prefiro uma versão, acho que a King James também diz assim: em verdade vos digo. Eu gosto porque tudo que é ressaltado, principalmente através de Jesus, porque é muito importante para a nossa vida. Então, nesse texto, no versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Versículo 4, perguntou então Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Versículo 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. Amém, queridos? Amém. Então, escute isso. Só quando você nasce de novo, você vê o reino de Deus. Mas para você entrar no reino de Deus, é preciso nascer da água e do Espírito. Amém? Amém. Você pode sentar, fique à vontade. Amados, eu não sei vocês aqui, afinal de contas, talvez alguns de vocês há muito tempo não vai até o Brasil, não acompanha notícias, até porque geralmente as notícias que chegam fora do Brasil são geralmente notícias ruins. Mas eu que até há 6 meses estava vivendo no Brasil, eu sinceramente, eu consigo ver sobre o Brasil o mover do Espírito Santo. Eu consigo ver o Espírito de Deus se movendo, se manifestando de uma maneira, eu creio, diferente do que já havia acontecido em outros momentos. Porque ao mesmo tempo que nós vemos a justiça de Deus acontecendo, nós vemos também um mover do Espírito Santo nas igrejas. E não só nas igrejas, mas em todos os lugares nós vemos de alguma maneira, eu consigo perceber ao menos, o mover do Espírito Santo da mesma maneira que aconteceu no tempo de Nicodemos. A nação naquele tempo estava sob o domínio opressor de Roma, que cobrava muitos impostos, que exigia muito trabalho do povo judeu, enfim, de todos os povos que não eram o povo romano. O Império Romano oprimia o povo de Deus com seus impostos, e como nos tempos de Nicodemos, a exemplo dos tempos de hoje, havia um clamor por justiça, como aconteceu ou está acontecendo no Brasil nesses últimos anos, sem falar de partido político e principalmente de pessoas, mas esse mover por justiça no Brasil já está acontecendo há muito tempo. E hoje a gente consegue ver o mover do Espírito Santo sobre aquela nação. E eu acredito que não só sobre o Brasil, mas acredito também sobre outros países. E Nicodemos era um homem temente a Deus. E ele percebeu o movimento de Deus, e então ele à noite foi ter com nosso Senhor e Salvador. E aí diz no versículo 2 que ele se dirigiu da seguinte maneira para Jesus: Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus, geralmente como acontece, dá uma resposta que ninguém aguardava, uma resposta diferente. Jesus dá uma resposta que principalmente a maioria dos pregadores ou líderes das igrejas, em especial no Brasil, eu falo do Brasil porque é o nosso país de origem, e porque, como falei, até há 6 meses eu estava lá convivendo no meio evangélico, então nós sabemos hoje praticamente o que move a maioria das igrejas. Então, se Nicodemos tivesse falado isso para
um pregador no Brasil, ou a maioria dos pregadores no Brasil, quando Nicodemos fala, olha, você realmente é um homem de Deus, olha, realmente Deus ouve a sua oração, olha, Deus realmente obedece a sua imposição de mão, porque quando você ora, quando você impõe mão, milagres acontecem. Se um homem, um pregador no Brasil tivesse ouvido isso de alguém, um líder evangélico, com certeza eles estufariam o peito e falariam, esse cara sou eu. Alá, Roberto Carlos. Sou eu. Aliás, eu falo com Deus direto. Fazemos um churrasquinho até de vez em quando, eu sei até que ele gosta de uma picanha mal passada, um ao ponto. E com uma Coca-Cola zero. E de sobremesa, um sorvete com mousse de maracujá. Aliás, eu e Deus somos amiguíssimos. Se fosse no Brasil, eu garanto para vocês, a maioria dos pregadores falaria exatamente isso. Esse cara sou eu. Realmente, eu falo, eu oro e Deus faz. Porque a maioria no Brasil é assim. A maioria das pessoas no Brasil não aprenderam a servir como Jesus serviu, mas querem que Jesus seja o seu serviçal. E nós não fomos levantados para sermos servidos, mas acima de tudo para servir o povo que Deus tem chamado. Mas Jesus faz de conta que não viu o que Nicodemos falou. E ele responde algo que Nicodemos não esperava, porque não foi essa a pergunta. No versículo 3, Deus fala, ou Jesus fala, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí no versículo 4, Nicodemos retruca e fala, mas alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo, diz Nicodemos. Então Jesus diz qual é o nascimento necessário. Porque Nicodemos não tinha entendido a mensagem de Jesus Cristo. E então Jesus ele explica para Nicodemos, no versículo 5, qual é o nascimento necessário para que realmente ele fosse salvo, ou que ele realmente se entregasse ao seu verdadeiro Senhor e Salvador. E então Jesus fala a Nicodemos, olha, eu digo a verdade. Não é apenas isso. Não é apenas você nascer de novo. Mas ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então são duas condições. E aqui Jesus nos traz uma notícia que só de ler, eu e você deveríamos glorificar o nome dele, o nome do nosso Senhor e Salvador, porque ele novamente mostra qual é a maneira de nós vermos o reino de Deus, de termos a capacidade, de sermos autorizados, de termos acesso ao reino dele, ao reino do Pai. Mas não apenas isso, porque Jesus diz mais a sequência, Jesus diz que aquele que nasce da água e do Espírito, ele não vê apenas o reino de Deus, mas ele pode acessar, entrar, adentrar ao reino de Deus. Então, presta atenção, pelo que eu consigo deduzir deste texto, muitos verão o reino de Deus, mas poucos entrarão no reino de Deus. E Jesus fala sobre isso no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1, ele fala exatamente sobre isso, sobre você ver e você entrar, que não é a mesma coisa. Muitos vêm, mas muitos não entrarão no reino de Deus. Capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 1, Jesus está falando através de parábolas, um dos seus ensinamentos preferidos, e através da parábola das bodas, em algumas versões chama assim, na versão que eu uso, ele chama como a parábola do banquete do casamento. E a partir do versículo 1, o texto de Mateus 22 diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Versículo 3: e então este rei enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Ou seja, os convidados, os conhecidos, aqueles que foram chamados, não vieram, não atenderam ao chamado. O versículo 4 diz assim: de novo então este rei enviou outros servos e disse:
digam aos que foram convidados que eu preparei banquete para eles. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado para eles. Venham para o banquete de casamento. Versículo 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Versículo 6. E os restantes, agarrando os servos deste rei, maltrataram-no e até os mataram. Versículo 7. O rei então ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos de estarem nesse banquete. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E então os servos, se você tivesse entendido o texto até agora, você estaria glorificando o nome de Deus, porque esses somos nós. Amém? Versículo 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Lúcio, nós estamos falando sobre isso. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E então o rei lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem ficou mudo. E então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, queridos? Esta parábola é como as demais parábolas, ou seja, fala do reino de Deus e o estabelecimento dele aqui na terra, como é lá no céu. Conta a história de um rei que deu um banquete, o casamento do seu filho. O rei manda convites para serem distribuídos, primeiro para os conhecidos, os convidados, o seu povo. Mas esses convidados então arrumam desculpas porque eles estavam muito ocupados fazendo os seus afazeres ou ocupados com os seus afazeres diários. E outros que foram convidados matam os servos do rei. Como aqueles que foram chamados não comparecerem, então o rei manda seus servos buscarem e chamarem todas as demais pessoas para comparecerem à festa, ao banquete, a bodas e casamento. Queridos, aqui Jesus está descrevendo a oferta do Evangelho, primeiro para os judeus, depois para os gentios, primeiro para a sua nação, a nação escolhida por Deus, e depois para mim e para você. Se o povo dele não ouviu, nós ouvimos o chamado. A nação judaica rejeitou o convite de Jesus, então alerta os judeus através dessa parábola, falando sobre Jerusalém que seria destruída quando o rei manda os seus servos irem até a cidade daqueles que mataram os seus servos, os primeiros servos que foram convidados. E então diz que esse rei manda destruir a cidade daquele povo. E essa cidade, Jerusalém, que 70 anos depois de Cristo, acaba sendo destruída pelo Império Romano. E então esse rei, ele aproveita e convida as demais pessoas e diz assim que a sala do banquete ficou repleta de convidados, de gentios, repleto de pessoas como eu e como você. Mas tem mais. O rei se junta a seus convidados e então descobre que o homem não estava com as vestes nupcial. E então o rei pergunta para o homem por que ele estava sem a veste, como ele tinha entrado na festa, porque a festa era como se fosse o convite para entrar. E como o homem fica mudo, não consegue se explicar, então o rei diz assim no versículo 13: então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E aí no versículo 14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados, então primeiro Jesus falou em chamar, depois ele falou em escolha. Disse que muitos serão chamados, mas nem todos os chamados serão escolhidos ou entrarão no reino dos céus. E lá no primeiro texto que nós lemos, em João 3, Jesus fala de ver o reino de Deus e fala de entrar no reino de Deus. E nós no início falamos do mover de Deus, que eu creio nisso na nação brasileira, ou seja, em nosso
país de origem. E a maioria de vocês, eu acredito, concordou com isso. Agora a pergunta é: vocês estão apenas vendo, vocês estão dentro daquilo que o Espírito Santo está fazendo, não só na nação brasileira, mas pelo mundo afora? Qual é a posição de vocês naquilo que Deus está fazendo pelo seu Evangelho e com a sua igreja, aqueles que foram chamados e que acabaram sendo escolhidos? Qual é a posição que vocês estão, que vocês se encontram hoje? Nós, como igreja, nós estamos apenas vendo as coisas acontecer, ou nós estamos dentro do propósito de Deus para esse planeta chamado Terra? Qual é a nossa posição? Amados, eu não sei você, mas tem uma coisa que eu não quero ser, é ser espectador daquelas coisas que Deus fez, está fazendo e ainda há de fazer neste planeta. Eu não quero apenas assistir, mas eu quero fazer parte de tudo que Ele vai fazer neste planeta chamado Terra. Agora entenda que ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Mas eu creio que o primeiro passo é realmente nós entendermos o chamado, atendermos aquilo que Deus colocou em nossos corações. Especialmente eu creio que vocês que estão aqui nessa noite, porque eu acredito que a maioria já foi batizado nas águas, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, já tem a condição de discernir o que é e o que não é o reino de Deus. Nós podemos estar hoje vendo, mas se nós estamos vendo, nós temos capacidade de amanhã, no nome, no sacrifício de Jesus Cristo, de acessar o reino do Deus Pai. Quando nós entendemos que não é por nós, mas é pelo nosso Senhor e Salvador, ou seja, todos aqui que nasceram de novo já têm capacidade de ao menos ver o reino de Deus, mas não quero apenas ver, eu quero acessar o reino do meu Senhor e Salvador. Eu nasci de novo e a partir desse momento eu sei que há um reino, eu consigo separar o que é reino de Deus e o que não é reino de Deus na minha e na sua vida, porque é o Espírito Santo que me dá este discernimento. Amém, queridos? Então Nicodemos, Jesus fala para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí quando Jesus fala para ele, eu imagino Nicodemos, se fosse eu, ia falar: poxa, maravilha, já fui batizado, está tudo resolvido, já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí Jesus completa e fala: mas não é apenas isso, tem mais uma coisa, tem mais um porém. Você precisa nascer da água, não só aceitar meu nome, mas também você precisa nascer do Espírito, porque quando você nasce das águas você vê, mas quando você nasce da água e do Espírito, você tem autorização para acessar o reino do nosso Senhor e Salvador. Querido, sabe o que é reino de Deus? Nós falamos na pregação, acho umas 2 ou 3 semanas atrás, Romanos 14:17 fala bem o que é reino de Deus para a minha e a sua vida. Nós conseguimos, se até hoje nós tínhamos alguma dúvida, que eu creio que vocês não tinham, nós a partir de hoje não temos dúvida nenhuma do que é e do que não é reino de Deus, porque Paulo deixa bem claro em Romanos 14:17 o que não é e o que é reino de Deus. Romanos 14:17, Paulo diz assim na sua carta aos Romanos: pois o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, ou seja, não é as coisas terrenas, as coisas desse mundo fazem parte da minha vida, mas não são minha prioridade. Se eu colocar isso como prioridade, as coisas desse mundo como prioridade na minha vida, eu estou invertendo a ordem das coisas e o meu reino passa a ser esse mundo e não o reino de Deus. E aí Paulo fala: pois o reino de Deus não é nem comida nem bebida, ou seja, não são as coisas desse mundo, mas o que é justiça, paz e a alegria no Espírito. Este é o reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus é um lugar de justiça, ou seja, é um lugar de influência, é um lugar onde nós trazemos o caráter do nosso Senhor e Salvador. Este é o reino do nosso Deus. Então eu sei que nós nascemos de novo e a gente está tomando consciência do reino,
Mas o meu e o seu desafio não para por aqui. Nós já tomamos consciência do reino de Deus, porque quando nós nos batizamos, nós a partir de então temos o discernimento do que é reino de Deus e o que não é reino de Deus. Mas o meu e o seu desafio é outro, e talvez seja esse o grande desafio de nossa vida, não ser apenas espectador daquilo que Deus está fazendo neste país, Austrália, no Brasil e em todo este planeta, mas a nossa grande missão e a nossa grande dificuldade é fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Nosso desafio é fazer parte do mover do Espírito Santo nesta nação e neste planeta. E por que esse é o nosso grande desafio? Porque muitos de nós está acostumado a assistir Deus fazer todas as coisas. Porque muitos de nós está acostumado a chegar no culto, a sentar, receber um milagre, ir para casa, passar a semana e volta no próximo domingo e senta e pega alguma coisa. Se não acontece, vai para casa e volta para outro domingo e quer alguma coisa, e todas as semanas é a mesma coisa, e nós estamos sempre assistindo as coisas e não estamos participando do reino do nosso Senhor e Salvador, porque as coisas desse mundo tomam todo o nosso sentimento, todo o nosso tempo e as nossas preocupações, as nossas forças. Queridos, é mais ou menos como esse culto. A palavra está sendo, o Espírito Santo está agindo, Deus está curando, a palavra está libertando, pessoas estão sendo saradas, mas muitas pessoas vão sair exatamente da maneira que entraram, ou seja, sem serem tocadas, porque elas estão acostumadas apenas a assistir, e serem assistidas no sentido de receberem alguma coisa, mas não estão dispostas a doar alguma coisa de suas vidas. Amados, e esta posição nossa é perigosa, porque nós não podemos esquecer que chegará o dia em que a igreja subirá e vai encontrar nos ares o seu Senhor e o seu Salvador. E naquele momento, diz a palavra, que muitos estarão assistindo, vendo a igreja subir. Então, naquele momento, aqueles que passam a vida inteira assistindo, vão continuar assistindo, porque não estão preocupados em trazer o reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo para a terra, ou seja, através da sua vida, do seu caráter, de todas as coisas que nós fazemos todos os dias. Ou seja, muitas pessoas vão continuar olhando. O que nós precisamos entender é que ver o que Deus está fazendo não significa fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Mas o que eu posso fazer para fazer parte daquilo que Deus está fazendo? O que é necessário para eu entender se eu estou fazendo parte daquilo que Deus está fazendo ou eu não estou fazendo parte? Primeiro, para você fazer parte daquilo que Deus está fazendo, envolva seu tempo. Segundo, para você saber se você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo neste planeta, envolva a sua força. E terceiro, para você saber se você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo nesse planeta, envolva seus recursos. E agora não estou falando só de recursos financeiros também, mas principalmente do seu recurso intelectual, do seu recurso de conhecimento, de tudo aquilo que você tem capacidade de fazer pelo reino de Deus aqui na terra. Agora diga para mim, aonde você investe seu tempo, onde você tem colocado suas forças, onde você investe os seus recursos, e eu digo, qual é o reino que você tem servido? Se é o reino de Deus ou é o seu próprio reino? Amados, e se você está nessa igreja, e o fato de você estar nessa igreja não te custa absolutamente nada, eu aconselho você a começar a reavaliar o seu fazer no reino de Deus aqui na terra. Porque fazer parte vai te custar tudo, principalmente vai custar o seu tempo, vai custar as suas forças e vão custar os seus recursos. E aqui não estou falando só do financeiro também. Por isso a pergunta que eu faço com frequência, e você deveria fazer, é a seguinte: a grande questão não é o quanto Deus vai fazer, mas o quanto isso está me custando. A grande questão não é o que Deus vai fazer no Brasil ou na Austrália, nesse planeta, mas o que isso vai custar para mim, como servo,
para poder participar do que Ele vai fazer, do que Ele está fazendo nessa nação. E Nicodemos estava na primeira fase do processo de salvação. Nicodemos estava vendo, mas não estava dentro do reino de Deus. E quantas vezes eu vi através de grandes pregadores, grandes levitas, grandes, ao menos eles se intitulavam profetas, falando: Deus está levantando uma nova geração nesse país. Deus está levantando uma nova geração nesse país. E até os dias de hoje eu ouço falar nessa nova geração, mas querido, eu não quero ver profecia sobre essa nova geração, eu quero fazer parte dessa nova geração. Porque a profecia não se torna realidade na minha vida quando sai da boca do profeta, mas quando ela se torna realidade na minha vida, através daquilo que eu faço no meu dia a dia. E quando Deus diz que está levantando uma nova geração e uma nova igreja, isso significa que é preciso reconfigurar o ser igreja aqui na terra. Repensar o ser igreja. Redefinir o meu modo de ser igreja, de ser cristão. Ou talvez seria mais fácil falar de ser crente. E principalmente reavaliar se tudo que nós falamos e nós fazemos é bíblico ou não. E esta vontade de repensar a igreja é mover de Deus. É necessário a restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo para que as coisas dele aconteçam nesse planeta. Não porque ele não seja forte, não seja soberano, mas porque não sei o que ele viu em mim e em você, ele quer usar a sua igreja aqui na terra. É essa a nossa missão. Nós não estamos aqui a passeio, mas nós viemos para ajudar Deus a cumprir uma missão que é dele, mas ele usa a sua igreja, porque não sei, pergunta para ele quando você estiver lá. Mas ele usa, e ainda bem por isso. E aí quando nós mudamos o modo de repensar da minha vida como cristão, e da igreja, e eu como igreja, e a igreja denominacional, nós vamos deixar de ser uma igreja, vamos ser mais uma igreja humana, e menos uma igreja humanista, ser mais uma igreja doadora, e menos uma igreja recebedora, mais uma igreja que abençoa, e menos uma igreja que recebe bênção. E a pergunta é: quem você tem abençoado com a sua vida? E tudo pelo mover do Espírito de nosso Deus e não pela nossa força. E quando o Espírito Santo se manifesta, há um avivamento. Agora, avivamento não é aquilo que nós aprendemos. Avivamento não é apenas um grita e um geme dentro da igreja. Avivamento não é apenas um arrepio. Avivamento confronta, arranca, transforma e atinge diretamente a nossa carne. E quando toca na nossa carne, isso dói pra caramba. Este é o avivamento, uma igreja que geme. Por isso, quando percebemos o avivamento surgindo, existem também 3 perguntas que nós precisamos fazer. Primeira pergunta: qual é o objetivo da manifestação do mover de Deus? Segunda pergunta: o que nós devemos fazer para não comprometermos esse avivamento? E a terceira pergunta, e talvez o principal: o que nós podemos fazer para participar desse avivamento? Amados, e uma coisa eu tenho certeza: o derramar do Espírito Santo é mais do que esse tremelico que nós falamos. É mais do que lágrimas e um frio no estômago. É mais do que um arrepio, um aviãozinho que é feito na igreja. Avivamento e o mover do Espírito Santo é o arrependimento genuíno, a conversão total da sua igreja. Mas o pior de tudo isso, ao menos no Brasil, e eu acho que na Austrália não, é você ter que pregar para crente. E hoje, a maior preocupação da igreja, eu acredito, a igreja realmente que prega Jesus Cristo, é pregar para aqueles que se acham convertidos. E essa é a nossa grande dificuldade no Brasil, não acredito que seja aqui. Ou seja, nós realmente precisamos mudar o nosso pensamento com relação ao reino de Deus. E por quê? Porque nós nos tornamos consumidores de avivamento. Nós estamos destruindo o verdadeiro avivamento na igreja. Nós somos consumidores de revelações, de profecias, de curas, de bênçãos.
Nós achamos que avivamento é apenas isso. E o Espírito de Deus não veio apenas para isso, mas ele veio para que eu e você restauremos o nosso relacionamento com Ele através da vida do seu Filho Jesus Cristo. E quando eu entendo isso, eu me relaciono tanto com Jesus, a ponto de ser confundido com Ele. E é isso que eu mais quero, que eu mais peço para Ele, é que eu quero que quando as pessoas me procurarem, me achem nele. Amém. E eu quero ser achado nele. Filipenses 3,8 diz isso. Mais do que isso, considero tudo como perda o que as coisas desse mundo, comparado com o que? Com a suprema grandeza do conhecimento de quem é Cristo Jesus e do que Ele fez por mim. E aí o texto continua falando: meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E aí no versículo 9 diz: e ser encontrado nele. João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu quero compartilhar algo importante com você para a sua vida como cristão. Você quer saber se aquilo que você está sentindo ou vendo é o agir de Deus na sua vida? Simples. O sinal de que o Espírito de Deus que está fazendo algo em nós e na igreja é quando o povo de Deus está recebendo sabedoria através da revelação das suas Escrituras. Quando nós temos o verdadeiro conhecimento de quem é Deus e qual é a minha posição no reino dele, eu estou verdadeiramente vivendo e entrando no reino de Deus. Quando o que eu ouço, quando as revelações acontecem através das Escrituras, quando eu recebo através dessas revelações, eu verdadeiramente estou entendendo quem é Jesus Cristo, qual é o meu papel no reino, e o que significa estar dentro do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Nós já falamos de paz, de alegria no Espírito, de justiça, e é principalmente você trazer tudo isso para a terra, porque antes de você morar no céu, você tem que trazer o reino de Deus para a terra, porque lá ele já está estabelecido, e Jesus fala isso, nos ensinou que é necessário a instalação do reino dele aqui na terra. Porque em todo agir de Deus há o esclarecimento da palavra de Deus para o seu povo. Porque em todo avivamento há o esclarecimento de Cristo Jesus ao seu povo. Então Jesus não veio para nos sarar, nos curar, abençoar ou ressuscitar, mas ele veio para revelar a palavra do Pai. E por que ele veio para revelar a palavra do Pai? Porque as Escrituras contêm a revelação de Deus, a vontade de Deus aos homens, que somos nós, através da vida de Jesus Cristo. Então tudo para nós é revelado através do quê? De Jesus Cristo, da vida dele, do seu sacrifício. E o que é revelação? Qual é a função da revelação? Mostrar o caráter de Deus para mim e para você, para a igreja de Cristo aqui na terra. Este é o verdadeiro significado de revelação. Então, em todos os momentos das Escrituras, nós vemos Deus se dando a conhecer através da vida de Cristo, e através de Cristo, Deus Pai revela a sua vontade para o homem, que sou eu e você, para a sua igreja aqui. Amém, queridos? Amém. Eu quero fazer uma oração por você. Você quer se colocar no pé? Eu espero sinceramente que você esteja dentro do que Deus está fazendo neste planeta. Eu tenho uma frase que eu sempre, nas minhas orações, eu já falei, mesmo que às vezes ela se torne, para mim, repetitiva. Mas eu, sempre que possível, eu gosto de, ao menos para mim, eu me lembrar dela. Mas eu sempre falo para Deus: Deus, me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. Eu não
posso ficar de fora. Preciso fazer parte. Mas eu não estou falando isso para lembrar Deus, eu estou lembrando para lembrar a mim, porque eu preciso me lembrar que Deus tem algo a ser feito nessa terra e Ele precisa dos seus servos, daqueles que estejam dispostos. E eu sei que eu vejo o reino de Deus, eu tenho esse discernimento, eu fui batizado, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu sei que até eu poder entrar no reino de Deus, existe um pagamento a ser feito, não que eu precise sacrificar alguma coisa para ser salvo, porque Jesus já fez tudo e pagou tudo. O sacrifício dele foi perfeito. E se eu achar que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, eu vou falar que Jesus e Deus não são perfeitos, e eles são. Mas acima de tudo, porque eu sei que aquilo que eu estiver fazendo é para a honra e glória do meu Senhor e Salvador. Então, queridos, eu se eu fosse você começar nas suas orações a falar exatamente isso. Deus, não me deixe fora do governo do seu Espírito sobre esse planeta. Mas acima de tudo, coloque no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu faça. Se é que você já não sabe. E sempre que você puder, faça essa oração. Queridos, porque nós precisamos nos lembrar que existe algo a ser feito. Existe um trabalho a ser feito. E como falei no início, não sei porquê, mas Deus ele escolheu uma igreja para fazer essas coisas nesse planeta. E essa igreja somos eu e você. E nós precisamos estar de coração aberto. Estar dispostos. Usar nossas forças. Nosso tempo. Nossos recursos. Naquilo que realmente tem validade para a eternidade. Não para o que é atemporal. Ou seja, tem data de validade. Mas principalmente para aquilo que vai me levar a morar com Deus para sempre. Então, querido, se você está colocando as suas forças, o seu tempo e todos os seus recursos de conhecimento financeiro na sua briga por um visto, na sua luta para comprar alguma coisa, você inverteu e você precisa reavaliar a sua maneira de ser igreja. Porque se a prioridade da sua vida não for Jesus Cristo e a obra dele aqui na terra, nenhuma dessas coisas vai funcionar na sua vida. Pode até dar certo aos olhos do homem, mas você está apenas vendo o reino de Deus. Para você entrar, o reino dele tem que ser prioridade. Porque se você for como aqueles homens que foram convidados naquela parábola que Jesus contou, que preferiram ir para a lavoura, que preferiram ir para os seus negócios, ou seja, dar prioridade para a sua vida aqui na terra, você vai ver a igreja subir aos ares, se encontrar com Jesus Cristo, e você não vai fazer parte, porque a sua prioridade não é o reino de Deus. Então que você seja constrangido pelo Espírito Santo para realmente, se não inverteu ainda, colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida. Querido, eu sou convertido há 14 anos. Que eu realmente me entreguei ao reino de Deus há 13 anos. E nesse período todo eu estou lutando para realmente estar no reino dele. E sei que vai ser uma luta até o último dia nesse planeta. Porque se eu achar que está tudo resolvido e eu não tenho que fazer absolutamente nada, eu provavelmente vou ver a igreja subir e vou ficar. Volto a falar não que a salvação de custa alguma coisa, Jesus já pagou por tudo. Salvação é de graça, mas ser cristão custa tudo na minha vida. Se você ser cristão não custa a sua vida, força, tempo, recursos, você está vendo o reino de Deus. Eu quero orar para que você entenda isso e você possa entrar no reino dele. Amém? Coloca uma oração, deixa eu orar para você. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer pelos momentos que nós passamos com esses irmãos. Quero te agradecer pelo que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor falou com a tua igreja nessa noite. Ó Pai, como é bom ser lembrado que existe uma missão a ser cumprida nessa terra e que o Senhor é soberano
O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Onisciente, o Onipresente. Mas o Senhor escolheu uma igreja para essa missão ser cumprida aqui na terra, e nós não estamos aqui a passeio, Pai. Nós estamos falando de salvação, porque a nossa salvação é de graça. Mas estou falando de uma missão, e para cumprir essa missão aqui na terra me custa tudo como cristão. Meu Deus, então que o Senhor me constranja a poder cumprir essa missão aqui na terra, Pai. Que o mover do Teu Espírito Santo, Pai, seja de uma maneira sobrenatural, não só aos olhos daqueles, Pai, que foram escolhidos, que foram chamados, mas, meu Deus, que todos possam ver através das nossas vidas como igreja, o mover da Tua presença, nos nossos lares, nos nossos casamentos, no nosso tratamento, Pai, aos nossos filhos, os filhos com os pais, no nosso trabalho, a nossa maneira de agir, Pai, no nosso momento de pagar as nossas contas, nos nossos compromissos, Pai, também nessa terra. Mas, Pai, que nenhuma dessas coisas possa ser prioridade em nossas vidas, e que o reino de Deus, e que Ele seja sempre em primeiro lugar, Pai, na minha vida e na vida dessas pessoas que o Senhor trouxe para ouvir a palavra nessa noite. Meu Deus, que nós sejamos constrangidos todos os dias. Pai, por favor, não nos deixe fora do que o Senhor está fazendo nessa nação, nesse planeta. Meu Deus, e se isso custar o meu tempo, e se isso custar os meus recursos, Pai, se isso custar a minha vida, e vai, eu a entrego para Ti mais uma vez, como o Senhor se entregou por mim naquela cruz. Eu tenho vontade como o Senhor teve, mas acima de tudo, Deus, seja feita a Tua vontade. Mas se o Senhor vir ainda a oração de uma pessoa que se entrega ao Senhor, ouça a minha oração, Pai, que eu esteja dentro do Teu reino, e que eu participe aqui na terra, tudo ainda do que o Senhor vai fazer na vida das pessoas e da Tua igreja.